para o Barsi de Moraes, escritório de Viviane, e a gente sabe aqui do Alexandre, 129 milhões de reais. Puta que pariu. 129 milhões de reais em propina legalizada pro Alexandre de Moraes. Então esse é o grande salvador da democracia brasileira. Um ladrãozinho. Um ladrãozinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Luiz Arce, ex-presidente da Bolívia, é preso por corrupção. O esquerdista é acusado de envolvimento em um esquema de desvio de recursos do fundo indígena. É isso mesmo. A polícia boliviana prendeu o ex-presidente Luiz Arce nesta quarta-feira, em decorrência de uma investigação sobre desvios de recursos do fundo indígena do país. Arce deixou a presidência da Bolívia há pouco mais de um mês. Segundo Maria Nela Prado, ex-ministra do governo Arce, a polícia prendeu o ex-presidente em sua residência em La Paz. Prada divulgou um vídeo em que informa que Arce estaria detido na sede da Força Especial de Luta contra o Crime Organizado. A ex-ministra também relatou que a detenção teria ocorrido sem mandado judicial, enquanto Arce estava sozinho em casa. E Ludmila Grillo questiona contrato do Master com esposa de Moraes. Ex-juíza disse não existir serviço advocático que custe tão caro quanto acerto do banco com Viviane Barsi. A ex-juíza Ludmila Lins Grillo se posicionou em suas redes sociais sobre a notícia de que a advogada Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, teria firmado um contrato de 129 milhões de reais para defender o Banco Master, alvo de investigações recentes, acusado de ter fabricado carteiras falsas de crédito. Em uma postagem na rede X, Ludmila questionou a quantia acordada entre o banco e Viviane e ressaltou que não há paralelo de valores tão altos pagos a escritórios de advocacia. Abre aspas. Não existe, repito, não existe nenhum serviço advocático que custe 129 milhões de reais, nem se a mulher passasse a assumir integralmente o jurídico do banco. E não estamos falando de 129 milhões de eventuais êxitos. São de pro labore mesmo, fecha aspas, declarou Ludmila. O jornalista Paulo Figueiredo também detonou ministros do STF e suas esposas envolvidas no escândalo. Veja o vídeo. Porque eu já trouxe aqui também, e nós não vamos parar de falar, sobre o caso do Banco Master e do famoso hoje Daniel Vorcaro. Na folha de pagamentos do Banco Master estava um outro ministro do STF, ou melhor, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça do Lula, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski havia sido contratado para o Comitê Consultivo Estratégico do Banco Master do Vorcaro. Ricardo Lewandowski nunca trabalhou com banco, não sabe nada de mercado financeiro, mas é contratado para o Comitê Consultivo Estratégico do Banco Master. Talvez, assim, só talvez, porque era ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas na folha de pagamento do Banco Master está também o advogado, eu não sei se vocês já ouviram falar, Augusto de Arruda Botelho, que defende o diretor de compliance do banco, Luiz Antônio Bull. Esse advogado do Banco Master foi pego no pulo viajando com o Toffoli em um jatinho de um empresário para ver a final da Libertadores em Lima, no Peru. Aliás, eu vou dizer para vocês, segundo as minhas fontes, isso aqui é exclusivo, eles pediram transporte para a embaixada e ajuda para tentar não passar pela imigração. Mas óbvio que foram barrados, porque afinal, no Peru, eles não são tão poderosos assim. O Barroso até era meio poderoso no Peru, mas não vamos falar sobre isso aqui no programa de hoje. E nós temos fotos deles no aeroporto, acompanhados de quem? Aldo Rebelo e do Luiz Pastore, o dono do jatinho. E é esse mesmo Toffoli que viaja com o advogado do Banco Master
no jatinho particular. Esse é o ministro Toffoli, que está travando as investigações e decretou sigilo eterno contra o Banco Master no Supremo Tribunal Federal, como bem noticiou a jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo. Na reportagem, ela diz assim: as investigações sobre o Banco Master estão paralisadas desde a última quarta-feira, 3, quando o ministro Dias Toffoli decidiu que só ele poderia autorizar qualquer nova medida relacionada ao caso. Qualquer nova medida relacionada ao caso é autorizada pelo juiz que viajava o cara no jatinho. Incluindo operações de busca e apreensão, quebra de sigilos de alvos de operação. Na prática, a decisão de Toffoli travou o avanço da apuração que se desenrolava na Justiça Federal de Brasília. Oitivas que seriam feitas logo após a prisão dos executivos do Master foram suspensas, assim como as perícias nos celulares e computadores apreendidos durante a Operação Compliance Zero sobre a fraude nos contratos de crédito de 12,12 bilhões vendidos pelo Banco Daniel Vorcara ao BRB. E reparem nas datas. A final das Libertadores foi no dia 29/11. E a decisão de Toffoli de paralisar as investigações contra o Banco Master foi feita no dia 3/12. Ou seja, o Toffoli viaja com o advogado do Banco Master e alguns dias depois, por coincidência, ele decide que só ele pode autorizar novas medidas contra o banco e trava todas as investigações na Justiça Federal em Brasília. Só será que uma coisa tem a ver com a outra, meu Deus do céu? Será que isso tem a ver com o fato da esposa do Toffoli, a Roberta Maria Rangel, ter sido sócia de um dos advogados do Banco Master? Será, pessoal? Não deve ter nada a ver. Nada a ver. Não tem nem por que ficar indignado, você imagina. É só um caso isolado. Na democracia pujante brasileira. Ah, não, desculpa. A outra reportagem da mesma jornalista no Globo, Malu Gaspar, denunciando o contrato milionário de outro parente juiz, agora da Viviane Barsi de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, sancionada pela Lei Magnitsky, com o Banco Master. Outra reportagem da Malu Gaspar. Aliás, eu faço um rápido parêntese aqui, porque eu sempre sento o pau em jornalista. Mas eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou fazer um elogio público a Malu Gaspar. Eu acho a Malu Gaspar foda. Pelo menos ela tem sido foda. Ela é autora da reportagem sobre o Toffoli travando a investigação, é autora de várias reportagens sobre escritórios dos parentes e é autora da reportagem que desvendou ou tornou público as coisas relacionadas ao Instituto Lex. E agora ela é autora da reportagem sobre o contrato multimilionário da esposa do Alexandre com o Banco Master, e a gente vai ler essa reportagem já já. Mas quando ficou público no Roda Viva, que ela falou, né, ela ficou público porque ela falou que ela conversava comigo e estava conversando comigo sobre o caso do Mr. M, eu me lembro que muita gente ficou revoltadinha comigo. Ai, você está tendo conversas com jornalistas do Globo? E eu falo, converso com vários. E é evidente que a Malu Gaspar pensa diferente de mim? Não, da gente, de vocês. Mas que culhão que essa mulher tem, que coragem. Eu tenho admiração por gente com coragem, mesmo que elas pensem diferente de mim. E eu tenho conversado bastante com ela nos últimos tempos, e que ética incrível. Toda e qualquer informação que eu passo para ela, o que ela apura, que ela vem checar comigo, ela checa, tem que ter confirmação, tem que ter base, não tem embromação, não tem enrolação, é crítica, faz pergunta difícil, corre atrás, apura por conta própria, não publica se não tiver com certeza, e isso é jornalismo de verdade. Graças a Deus que ainda existe gente assim, mesmo de esquerda. Há outros, o caso do Glenn Greenwald, de esquerda também. O Michael Schellenberg sempre foi de esquerda. Há bons jornalistas. E isso é jornalismo de verdade. E que demanda hoje no Brasil uma enorme coragem. Reportagens sobre os escritórios do STF é basicamente ela que faz. Eu já discordei dela, já liguei para ela falando que não concordava com o que ela havia publicado. Uma vez ela até ajustou uma matéria onde havia uma imprecisão numa fala minha com Eduardo Bolsonaro. Mas jornalista precisa
ter coragem para fazer o que ela faz. Isso não importa se é de esquerda ou de direita. Vocês não sabem a quantidade de jornalistas de veículos de direita que tem medo de falar desses temas. Isso quando os veículos de direita não acabam alijando os jornalistas que têm as suas posições mais claras. Então, eu tiro o meu chapéu para Manu Gaspar e para outros que façam isso. Porque, e vejam, vocês vão ver a gravidade do que eu estou dizendo aqui, e eu vou mostrar para vocês que isso, assim, pelo escândalo, é o maior escândalo da história da advocacia brasileira. O que eu vou ler aqui é o maior escândalo da história da advocacia brasileira. Não tem outro. Se alguém tiver notícia de algum outro escândalo deste tamanho sobre a advocacia brasileira, por favor, me fale. Dessa magnitude. Vejam essa reportagem. Bota na tela, por favor, Bruno. Causou furor nos escritórios de advocacia que defendem o Master a informação de que o contrato do banco com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane de Barros de Moraes, foi apreendido na Operação Compliance Zero, como informou o colunista Lauro Jardim. Na ocasião, além de executar a ordem de prisão do controlador do banco, Daniel Vorcaro, e de outros 6 executivos ligados ao caso, a PF também apreendeu celulares e notebooks. Mas o que mais preocupa os advogados do Master nem é propriamente o fato de existir um contrato, e sim a remuneração. 3,6 milhões de reais vezes 36 meses a partir do início de 2024. De acordo com informações a que a equipe da coluna teve acesso, é o que consta neste documento que não foi propriamente apreendido, mas estava em formato digital no celular de Vorcaro, entre os arquivos trocados por ele com funcionários de seu banco. O contrato tem um escopo bastante amplo de representar o Master onde for necessário, e não especifica uma única causa ou processo. Caso fosse cumprido integralmente, teria rendido para o Barsi de Moraes, escritório de Viviane, e a gente sabe aqui do Alexandre, 129 milhões de reais. O que não ocorreu integralmente, porque o Master entrou em liquidação. Puta que pariu. 129 milhões de reais em propina legalizada por Alexandre de Moraes. De um contrato. Eu não sei se vocês lembram, eu disse aqui, uma fonte me disse que o escritório do Alexandre de Moraes estava faturando, antes da Lei Magnitsky, que machucou bastante as contas do escritório, estava faturando mais de 100 milhões por ano. Nós descobrimos, e eu achei isso absurdo, eu falei, não é possível, isso é muito. A gente descobriu todo aquele patrimônio do Alexandre de Moraes e vimos que o cara era, de fato, um multimilionário, escondendo tudo através de uma holding, de um instituto falso. Não, continua a reportagem, porque eu vou ler isso aqui. A gente está falando de 129 milhões de reais de propina legalizada para um contrato. Eu digo propina legalizada porque contrato de apoio, escopo de defesa em todas as causas do planeta, para cima de outro, porra. Eu não sou idiota. Você pode criminalmente dizer que você não tem como provar, mas vocês e eu não somos idiota. Continua a reportagem da Manu Gaspar. Tudo indica, porém, que o escritório foi regiamente pago enquanto possível, porque nas mensagens com a equipe de Vorcaro deixava claro que os desembolsos para Viviane eram prioridade para o Master e não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. É o arrego do tráfico de drogas.
É o arrego do tráfico. O tráfico não pode viver sem o arrego. Mas veja que classe de bandido que tomou conta do Brasil, meu Deus do céu. A equipe da coluna procurou o escritório de Viviane e o Master para saber o quanto afinal foi pago e por quais causas, mas não obteve retorno. No escritório, uma funcionária que atendeu o telefone disse que ninguém falaria, que também não poderia fornecer um e-mail para o envio de um pedido de informação. Já o Master não respondeu aos questionamentos da reportagem. Procuramos também o Alexandre de Moraes, o espaço está aberto, blá, blá, blá. Absolutamente. Gente, botem a mão na consciência. Nenhum contrato com escritório de advocacia, nenhum tem esse valor. Você pode pegar os contratos da Vale, que é a maior empresa do Brasil com os escritórios que ela contrata, e não vai chegar nem perto disso. Mas com a Viviane, a craque do direito brasileiro é tudo diferente. Não, eu não falo nem craque por puro deboche, porque ele é craque mesmo. Eu diria, inclusive, vi nesse gráfico, esse levantamento, que ela é a segunda craque mais bem paga do Brasil, só atrás do Neymar. Viviane de Moraes ganha mais do que o Gabigol, ganha mais do que o Hulk, ganha mais do que o Everton Ribeiro, só perde Oscar. Coitado, quem é Oscar? Quem é Paulinho na fila do pão, rapaz? Só perde pro Neymar por enquanto. Aliás, eu acho que não perde pro Neymar. O Neymar tem um contrato de 36 meses com o Santos? Não sei. Vou ligar pro Gilmar Mendes para comentar, para perguntar, porque agora o Gilmar Mendes é comentarista esportivo também. E com a diferença de que, tirando o Neymar, esses jogadores. Tadinho do Neymar, eu adoro o Neymar. Pois é, porque tem que zoar o Neymar, porque o Neymar teve um ano horroroso. Mas esses jogadores, em tese, tirando o Neymar, são pagos para fazer alguma coisa. Algo predeterminado que é jogar futebol. O contrato com o Banco Master da Viviane é aberto. Os caras pagam 130 milhões de reais para a mulher, para o contrato da Viviane, e o contrato não tem objeto. E não só isso. O contrato, segundo as mensagens do dono do banco, é fundamental, é a prioridade número 1. O banco está quebrando, mas não pode deixar de pagar a Viviane, pô. Vocês entendem o grau de imoralidade? Entendem por que este é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil? E entendem por que a imprensa, que deve dar enfiada nesse troço até o talo, é absolutamente cúmplice. Porque isso deveria estar sendo discutido todos os dias, em todos os jornais, o dia inteiro. Mas por que eles não podem fazer isso? Porque esse cara também julga o caso deles. E eles também se beneficiam disso. Tanto financeiramente quanto ideologicamente. Então esse é o grande salvador da democracia brasileira. Um ladrãozinho. Um ladrãozinho. Essa é a imoralidade e o balcão de negócios que é o Supremo Tribunal Federal. Aí você diz, você está atacando as instituições. Eu estou atacando as instituições? Se a minha mulher pedir, se eu for ministro do Supremo Tribunal Federal e você me pedir 130, e ela pedir 130 milhões de reais para operar numa causa sem objeto, quem está atacando as instituições é você, porra. Porque como que uma instituição se recupera de um escândalo desse? Como que uma instituição se recupera de um ministro pega um jatinho com um sujeito e na outra semana tem uma decisão favorável bloqueando todas as investigações? Com a sua mulher ex-sócia do escritório de advocacia do cara. Isso aqui é um ataque às instituições, meu Deus do céu. Não gostou de ser chamado de ladrãozinho? Me processa. Me processa. Me processa. Eu não sei dar outro nome a uma situação dessas. Não é só violador. Não manda só a Débora para a prisão porque acredita ideologicamente, o que já seria péssimo, né? Mas não. Fazem isso porque se beneficiam regiamente. O Supremo Tribunal Federal hoje e os tribunais do Brasil inteiro se tornaram balcões de negócio.
Entendam, Daniel Vorcaro é um caso que, com toda essa proteção institucional, Lewandowski, Michel Temer, mulher do Toffoli e o cacete, a outra advogada do tribunal, da juíza do tribunal que travou as investigações. Esse é um caso que a gente está tendo uma oportunidade de ver. Eu já falei para vocês, eu vivo no meio empresarial. Já teve empresário amigo meu aqui que me encontrou dizendo: eu fui extorquido pela Viviane Barros de Moraes, que ligou para o meu escritório dizendo assim: Paulo, Paulo sou eu, o cara me dizendo: Paulo, ela ligou para o meu escritório, ou alguém do escritório ligou para lá, e disse: olha, eu soube que vocês têm uma causa aqui, olha, se vocês quiserem, a gente faz um parecer aqui de nada demais, vai custar 2,5 milhões para fazer o parecer. Extorsão. É claro que quem está no poder joga isso no custo, mas é claro que fica insatisfeito. Esse cara é de um grande grupo multibilionário, também nunca ajudou porra nenhuma, né? É um desses empresários que reclama, mas morre de medo de ajudar. Nunca deu um puto de um tostão seco para nada que a gente faz aqui. Mas fica assim, um absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa. Oh, meu Deus. Ele fala isso, que ele e outros, ele fala: eu sei de outros amigos que também são extorquidos pela Viviane Barros de Moraes. E se coloca na posição, se você é empresário, você vai receber um pedido de arrego desse, você não vai dar? Fiquem pensando quantos Daniéis Vorcaros não existem no Brasil, quantos clientes desse tipo os Vivianes Barros de Moraes não têm, quantos empresários não pagam viagem para ministro do STF. Ora, o Gilmar Palusa é isso, meus filhos. O Gilmar Palusa são os ministros do Supremo se reunindo com a elite financeira e outros advogados e outros membros de outros tribunais para fechar negócio onde todo mundo sai ganhando, menos você, que é roubado. Menos você e eu somos hoje as vítimas. E ai que se você se queixe disso, porque se você se queixar dessa porra, você está atacando as instituições. Sabe quando é que eu vou calar minha boca? Nunca! Porque é isso que os caras querem. E tem uma jornalista do Globo falando e todo mundo calado, fingindo que não está vendo. Mas é absolutamente absurdo, é absolutamente revoltante. Mas é legal. Por que é legal? É legal porque eles determinam o que é legal. Então, eu determino o que é legal, eu comer o seu cu. Pronto. Agora eu vou lá, pego você, creu, e falo: não, totalmente legal. Não pode questionar isso, porque é algo plenamente legal. Porra! A raposa determinou que é legal roubar o galinheiro. E ai de quem questione tem que ficar depois implorando: pelo amor de Deus, reduz aqui as minhas penas com dosimetria. Só uma dosimetriazinha, por favor. E ninguém faz nada.